Pessoal, boa noite para todo mundo, né, que está aqui no Zoom e também para quem acompanha a gente no YouTube. Vamos então começar mais uma aula, né, uma aula importante porque marca o início, né, da unidade 3 da disciplina, né, uma aula depois da atividade avaliativa 2, né, que foi na última terça-feira. Hoje, então, a gente vai iniciar um novo conjunto de conteúdos, né, da disciplina, que são os tópicos, né, em administração, que a gente vai ver daqui a pouco. E a gente inicia hoje com essa aula sobre trabalho, né, tem uma leitura obrigatória desse verbete da LIDIC 2006, né, terça que vem, dia 12, vamos abordar o texto do Pereira, 93, é quando vocês têm que entregar a sinopse crítica 5, né, dia 14, uma aula sobre epistemologia em administração, uma leitura obrigatória. Dia 19 a gente vai fazer a última aula, né, assim, nesse formato, em sala de aula, né, dia 19, que é a última aula da disciplina, onde a gente vai discutir basicamente o objeto da administração, e é também quando vocês vão ter que entregar a sinopse crítica 6, né. Dia 21 de abril é feriado de Tiradentes, e dia 26 de abril, né, a gente tem aí o último dia de aula, que é quando vocês fazem a atividade avaliativa da unidade 3, né, e a gente encerra a disciplina. Tá? Então, hoje é dia 7 de abril, a gente está iniciando a unidade 3 e entrando nas últimas aulas da disciplina, com encerramento previsto para o final desse mês, dia 26, tá bom? Pessoal, então, iniciando a unidade 3, né, é uma unidade de fechamento, de conclusão de conteúdo, né, uma unidade que tem por objetivo resumir, mas também apresentar algum conteúdo novo para vocês aprenderem, né? Então, se vocês se lembrarem, recuperarem, né, nós estamos na disciplina Introdução a Teorias Organizacionais, né? É uma disciplina que tem como pré-requisito Introdução à Administração, e o objetivo dessa disciplina aqui é basicamente aprofundar algumas teorias relacionadas que vocês já viram em Introdução à Administração e apresentar um quadro teórico de referência bem novo, bem mais amplo, bem mais completo, mais científico, né? No campo da administração. Então, a gente, na unidade 1, o que a gente fez? Na unidade 1, a gente começou pelo começo, né? A gente começou discutindo o que é teoria, o que é uma teoria científica. No final da unidade 1, a gente já tocou em questões de dimensões básicas de análise das organizações. Nós também vimos na unidade 1 algumas teorias que são básicas e clássicas na administração, né? Como, por exemplo, a burocracia, a teoria geral da administração. A gente viu também os modelos teóricos propostos pelo Reed, né, que é um texto muito importante que eu chamo de Nova TGA. Então, na unidade 1, a gente introduziu o assunto, né, vimos algumas teorias clássicas, né, e tivemos aí uma base. Na unidade 2, que é a unidade que a gente encerrou na terça-feira dessa semana, antes de ontem, a gente aprofundou as teorias relacionadas à análise das organizações, né? Então, a gente falou sobre estratégia, sobre estrutura, sobre ambiente, falamos sobre as imagens do Morgan, né, as imagens organizacionais propostas pelo Morgan. Nós falamos sobre os 4 paradigmas de produção que a administração tem hoje em dia, né? Então, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e Volvoísmo. E a gente encerrou a unidade 2 falando sobre isso, né? E agora, na unidade 3, a gente vai avançar para o que eu chamo de tópicos em teoria organizacional, né? Então, considerando que na unidade 1 e na unidade 2 a gente teve, vamos dizer, um panorama sobre os principais tópicos teóricos da administração, as principais teorias, conceitos e tal, agora a gente vai selecionar alguns tópicos mais específicos, né? E que são importantes para o mundo da gestão, da administração, das empresas, das organizações, né? Então, a gente vai iniciar discutindo um tópico específico, que é o conceito de trabalho, né, e como que esse conceito é importante para a administração. Na próxima aula, a gente vai ver o que é racionalismo, pensamento racional, o que é o conceito de racionalismo, ou de o que é racional dentro do campo da gestão e dos negócios, né? Na aula seguinte, a gente vai falar sobre epistemologia, ou seja, a criação e disseminação do conhecimento e administração. E na última aula dessa unidade, a gente vai especificamente discutir qual que é o objeto da administração, quais as implicações disso para a nossa área, por que a administração é como é, um pouco para fechar e dar uma noção para vocês, principalmente da parte mais profissional, da administração como profissão mesmo, tá? Então, esse é um panorama, tá? Só para iniciar a unidade 3 com vocês, recuperando da onde a gente saiu,
né, e apresentando já para vocês um resumo, né, uma visão geral do que a gente vai ver ao longo dessas próximas aulas. Tá? Então, a gente vai iniciar hoje, pessoal, com o tópico, o conceito de trabalho, né? E nós vamos utilizar aí, a partir de um verbete, né, presente aí no dicionário de trabalho e tecnologia que a gente tem aqui no Brasil, né, a gente vai estudar o que é o trabalho, a definição de trabalho, quais as aplicações desse conceito no campo da administração e assim por diante. Tá? Então, basicamente, a gente vai discutir aí o conceito de trabalho e suas aplicações dentro do campo da administração. Pessoal, a primeira coisa que acho que é importante falar para vocês é por que é importante estudar o trabalho em administração, né? A primeira questão que parece importante é a mesma coisa que a gente teve, tá? A mesma ideia que a gente teve na aula de burocracia, né? O trabalho é um conceito praticamente não entendido por grande parte das pessoas que estão no mercado de trabalho e até por algumas pessoas que estão na academia, produzem ciência e conhecimento, né? Assim como a burocracia, quando a gente fala trabalho, essa palavra trabalho ela tem uma noção muito popular, né? Muito disseminada e aceita pelas pessoas e que, na verdade, ela está muito distante daquilo que a ciência diz que é o trabalho, né? Justamente, eu acho que por essa força de disseminação de informação que a gente tem, né, também um pouco, como eu já falei para vocês, o desinteresse meio geral que a gente tem, principalmente em administração, por estudar mais as questões conceituais e filosóficas, né, que cercam a gestão, as pessoas, em geral, têm uma noção de trabalho que é muito diferente, tá, daquilo, eu não diria muito diferente, mas assim, ela é muito, na verdade, ela é muito parcial, né? É uma visão muito limitada sobre o que de fato é o trabalho. Então, a primeira razão do porquê a gente tem que estudar trabalho no curso de administração é justamente para que vocês consigam ampliar a compreensão que vocês têm sobre o que se entende por trabalho, né? Tirar um pouco essa noção popular, né, que grande maioria das pessoas tem sobre o que é trabalho. Como a gente teve lá, eu falei para vocês sobre a burocracia, né? Então, uma aula que amplia o nosso conhecimento, que, na verdade, a gente fala que a burocracia é ruim, quando, na verdade, ela é muito boa e necessária, né? As pessoas confundem com burocratização, que é a face ruim da burocracia, né? Mesma coisa aqui com o trabalho. Então, por exemplo, é muito comum a gente perguntar para as pessoas, né, para elas, o que é trabalho, e elas responderem, na verdade, que trabalho é emprego, né? Então, quando você chega em geral, na rua, pergunta para as pessoas, fala para você o que é trabalho. A pessoa vai falar, trabalho é ter uma ocupação durante o mês, né? Uma atividade remunerada, a qual você possa receber, né, em função da entrega dessa atividade. Então, em geral, essa noção popular que eu falei que as pessoas têm, né, de trabalho, gira muito em torno da ideia de emprego, né, que é o trabalho remunerado. Então, vocês vão ver que nessa aula, na verdade, o trabalho tem um sentido muito mais amplo, que vai muito além da noção de emprego, né? E que essa noção de trabalho mais amplo tem um impacto direto nas decisões que um gestor toma a respeito do trabalho dentro de uma organização. Tá? Então, essa é a primeira razão, né? A segunda, né, o segundo conjunto de razões são essas que estão escritas aqui no slide. É importante a gente estudar o trabalho, né? Porque o trabalho é um meio de gestão e operação da empresa, então tudo que você vê que acontece na empresa em termos de operação, a operação de uma máquina, né? A realização de uma reunião, a operação de um sistema de computador, né? A reunião de pessoas em torno de um objetivo, a venda, a compra de um produto, a elaboração de um serviço, a divulgação de tudo gira em torno do trabalho, né? O trabalho é o principal meio pelo qual a gestão e a operação da empresa acontece, né? Então, se isso é verdade, e a gente está aqui num curso que visa formar gestores, é muito importante vocês saberem o que é o trabalho, né? Porque é por meio do trabalho que a empresa vai ser gerida e operada, né? É a atividade que move a organização, né? Então, como eu falei, a gente vai ver que tudo depende do trabalho dentro de uma organização, né? Não só do emprego, mas da noção também de trabalho, né? É importante vocês conhecerem o que é trabalho, se vocês quiserem fazer gestão do trabalho. Então, como eu falei, vocês como administradores, gestores no futuro, ou mesmo subordinados, empregados, vocês vão fazer gestão do trabalho, seja gestão do trabalho das outras pessoas,
por exemplo, você ser um líder, ser um chefe, seja a gestão do seu próprio trabalho. Né? Então, como que você, como administrador, como gestor, como trabalhador, analista, presidente, o que quer que seja, você vai fazer a gestão de algo que você não conhece? Né? Então, conhecer, discutir o trabalho é importante também para que se consiga fazer a gestão efetiva dele. Né? E a quarta razão é porque é que muito possivelmente vocês vão ter só essa aula no curso inteiro que é sobre trabalho. Né? O assunto é extremamente pouco estudado no curso de administração, não só aqui na UNB. Né? Eu, por exemplo, me formei no FMS, né, já em 2004, nunca tive uma aula sobre o que é trabalho. Né? Então, outra razão do porquê a gente estudar é porque a gente está falando aqui de um tópico, de um lado, muito importante, como vocês viram, para a gestão da empresa, para a operação da empresa, assim por diante, e que, ao mesmo tempo, as pessoas pouco ou nada conhecem ou estudam. Tá? Então, como eu falei, a ideia aqui é ampliar, né, a percepção, a compreensão de vocês e vocês entenderem como que essa percepção e compreensão ampliada pode ajudar nas tomadas de decisão dentro de uma empresa, tá? A partir do conceito de trabalho. Vamos lá, então, pessoal. O que é finalmente trabalho? Né? E se a gente for revisar a literatura, pegar os textos, né, não só na área de administração, os textos na área de sociologia, do próprio Weber, né, na área da antropologia, na área da administração, na área da tecnologia, da engenharia, enfim, da própria filosofia, o que esse conjunto de conhecimento diz e fala que é trabalho? Né? Então, está aqui a primeira coisa que eu falei para vocês sobre quais são as definições que a gente encontra se a gente começa a ler e estudar, né, pelo menos boa parte do que se produz sobre trabalho. A gente vai encontrar pelo menos 3 definições. Né? Então, a primeira coisa que vocês começam a perceber é que trabalho não é algo que tem uma única definição, uma única compreensão. A gente tem, na verdade, uma diversidade de definições que se complementam. Vocês vão ver que elas não são excludentes entre si. Né? Então, a primeira coisa que a gente vê é isso. A segunda coisa que a gente percebe é que, bom, se eu tenho uma diversidade de definições e essas definições não são excludentes entre si, qual que é a melhor gestão do trabalho que eu consigo atingir? É aquela gestão que conjuga essas 3 definições. Né? É aquela gestão e aquela compreensão que consegue entender como cada tipo de trabalho ou como cada compreensão sobre o que é o trabalho se complementa e adapta e usa isso de acordo com o contexto qual ele precisa ser decidido. Então, por isso que é importante vocês, como eu disse, ampliarem a compreensão. Né? E a gente tem basicamente essas 3 definições sobre o que é trabalho. Né? Então, a primeira e mais ampla, como eu falei aqui, elas são complementares, por exemplo, em que sentido? Essa é a mais ampla, ela comporta as demais. Né? É que trabalho é pura e simplesmente um dispêndio de energia física voltada para transformar a natureza. Então, nessa concepção aqui, pessoal, qualquer movimento físico ou até mesmo qualquer energia mental, cognitiva que a gente gaste para transformar a nossa realidade é trabalho. Então, por exemplo, eu vou tirar um dia hoje, não vou, né, dar aula no UNB, mas eu vou ficar aqui pintando a minha casa. Eu estou trabalhando, porque por meio do dispêndio da minha energia física, eu estou transformando a minha realidade. Entende? Então, essa é a que a gente vai ver daqui a pouco em detalhes, essa é a noção mais ampla de trabalho que a gente pode ter. Depois a gente tem a noção de trabalho, que é a noção de emprego, que é a que, como eu falei, quase 100% das pessoas entendem como sendo o único sinônimo de trabalho. Que é o quê? É aquele dispêndio de energia física para transformar a realidade, só que esse dispêndio de energia física se dá em troca de, por exemplo, o que a gente chama de salário. Né? Então, não é, por exemplo, eu pintar aqui só a parede do meu apartamento. Eu não vou estar recebendo por isso. No caso, seria eu, ao invés de fazer isso, eu ir, por exemplo, para o UNB, que é onde eu recebo em troca do meu esforço físico e mental. Né? Ou seja, aqui, basicamente, a ideia que se tem é do trabalho como emprego. Né? Eu tenho um contrato com o meu empregador que diz que, ao longo de 30 dias, eu tenho que estar presente ou fisicamente ou não ali, né, remotamente, mas eu tenho que estar ali desempenhando, despendendo minha energia física e mental para entregar o que aquele empregador precisa, e ao final desses 30 dias, aqui no Brasil, se vai para os Estados Unidos é por semana, em outros locais, mas ao final daquele período, que aqui é 30 dias,
eu vou receber uma quantia em dinheiro por aquele meu esforço. Então, essa é uma outra noção de trabalho associada muito mais à ideia de emprego, né? E depois existe uma terceira, que essa também é pouco conhecida pelas pessoas, que é a visão de trabalho como meio de constituição da dimensão material da vida. E aí eu falei que pouquíssimo conhecido das pessoas, porque aqui a gente basicamente vai estar falando desse livro aqui, né? Que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que foi escrito por um protestante, que é o Weber, né? Então, aqui o Weber explica, né, como que o trabalho é por meio do trabalho que o ser humano constrói a vida material dele e como essa construção da vida material dele dá a ele um lugar privilegiado no céu, né? Porque, afinal de contas, a gente está falando de uma religião protestante aqui que acredita em céu. Então, acreditem, né? Essa noção weberiana do trabalho também existe dentro do campo da administração. E a gente vai ver daqui a pouquinho o que é ela, né? Vamos dar uma olhada aqui, então, em cada uma dessas definições para que vocês entendam o que são especificamente essas definições, como que elas interagem com as demais. A noção mais ampla de trabalho, pessoal, que é, como eu disse, a que eu recomendo que vocês tenham como principal referência, é a noção de trabalho que basicamente vem da antropologia, da sociologia, que é o trabalho visto como a nossa energia física e mental colocada em movimento para transformar a nossa natureza, né? Esse é o trabalho, pessoal, que existe desde que o ser humano nasceu e existe na Terra. Entendem? Imaginem lá os primeiros Homo sapiens, né? Os primeiros seres humanos que habitaram aqui esse planeta. Eles tinham um emprego, né? Eles tinham um empregador, eles tinham moeda, eles tinham um mercado? Não, mas eles já eram trabalhadores. Porque a noção básica de trabalho, pessoal, aquilo que o homem conhece como trabalho em si e que existe desde sempre, é a noção de que o trabalho é a atividade física e mental do homem para transformar a realidade dele. Essa é a noção mais ampla de trabalho que a gente conhece. Então, dentro dessa noção, a gente não depende de remuneração para ter trabalho. Entendem? Então, trabalho aqui é desde, como eu falei, você ir pintar a parede do seu apartamento, porque isso modifica a sua realidade, até você também receber por isso. Só que aí é uma noção de emprego. E aí vocês vão ver mais para frente que todo emprego é necessariamente um trabalho, mas nem todo trabalho é necessariamente um emprego. Por quê? Porque nem por todo trabalho você recebe. Entende? Mas isso não faz com que essa atividade deixe de ser um trabalho. Então, a atitude, a ação de se mover física e mentalmente para transformar a natureza existe desde que o ser humano existe aqui no planeta Terra. Entendem? E esse é o conceito principal e primordial de trabalho, né? Dentro dessa concepção, pessoal, não cabe uma remuneração pelo fato de que o valor do trabalho, né? Ou seja, tá, você pode estar perguntando, tá, professor, mas qual que é o valor desse tipo de trabalho? Despende energia física para transformar a natureza. O valor dele é avaliado com base na utilidade que esse trabalho tem e não com base no valor que ele tem diante do mercado. Entende? Então, por exemplo, a pessoa que não foi trabalhar, não foi para o emprego dela, mas passou a tarde pintando o apartamento que ela precisava, tem nesse trabalho muito mais utilidade do que ele ter passado mais uma tarde no escritório fazendo uma planilha. Entende? Por quê? Porque o valor dessa atividade, que a gente chama de trabalho, não se dá pelo preço, mas pela utilidade que ele tem a quem executa. Então, um outro exemplo. O trabalho pode ser também um dispêndio de energia mental, não é um dispêndio só de energia física. Quem é aqui que nunca sonhou com um trabalho? Né? Teve um sonho, poxa, eu estou com um problema no trabalho, não paro de pensar nisso.
A pessoa, enquanto está dormindo e sonhando com aquele emprego dela, né? Não é nem só o trabalho, mas ela está sonhando com a empresa, com a meta que ela tem que bater, com o resultado que ela tem que entregar, aquela pessoa, durante o sono, também está trabalhando. Por quê? Porque aquele sonho está forjando, está formando a percepção que aquela pessoa tem sobre a realidade dela. Então, a atividade também de pensar, de sonhar, de tomar decisões com base na intuição, também é um trabalho, porque ele também é útil. Entendem, pessoal? Então, essa é a noção, tá, de trabalho mais ampla, mais filosófica, que, assim, é a que mais diferencia, tá, na minha avaliação, um administrador, porque é o cara que consegue entender que toda atividade vai ter a sua utilidade, vai ter o seu valor, porque é útil. E vocês vão ver como isso, por exemplo, é importante na parte de reconhecimento no trabalho, tá? Que eu vou falar mais para frente. Mas essa é a noção principal, mais ampla e filosófica que a gente tem de trabalho. Trabalho é toda aquele dispêndio de energia físico-mental que uma pessoa faz para transformar a realidade dela. Seja essa atividade, esse dispêndio de energia física, remunerado ou não. Então, todos nós, pessoal, todos nós somos, por natureza, trabalhadores. Entende? Nós não somos, por natureza, empregados. Então, existem entre os trabalhadores aqueles trabalhadores que são empregados e aqueles trabalhadores que são desempregados, mas todos trabalham. Porque para trabalhar basta estar vivo e respirando, né? E podendo agir diante do mundo e pensando. Tá? Bom, esse trabalho, né? Essa atividade física colocada em movimento para transformar a natureza, pessoal, passa a ter um novo sentido no contexto capitalista. O trabalho, se vocês pensam, o trabalho, que é a atividade que nasceu com o ser humano, ela foi se adaptando de acordo com os momentos e contextos socioeconômicos que existiram. O que era o trabalho, por exemplo, no feudalismo, que precedeu o capitalismo? Era basicamente quase que um trabalho escravo, né? Ou peguem a própria questão do trabalho escravo. O que era a escravidão na época? Era basicamente uma exploração do trabalho abusiva. Então, as pessoas eram escravizadas, obrigadas a trabalhar, ou seja, entregar atividade física e mental, sem receber nada em troca. Depois isso mudou com o feudalismo, e dentro do capitalismo, a atividade de trabalho também tem uma nova noção, que é o quê? A noção de emprego. Então, lembram lá na aula do Reed que eu falei para vocês, a gente só consegue entender muito a administração se a gente consegue entender o que é o capitalismo. Por quê? Porque a administração nasceu junto com o capitalismo, não junto exatamente, mas, né, nasceu na esteira do capitalismo. Então, nós somos uma área do conhecimento que não conhece, na prática, outra organização socioeconômica. E isso não é diferente com o trabalho. Então, a noção que a gente tem hoje de trabalho é uma noção completamente formada em função do contexto socioeconômico que a gente vive, que é o contexto capitalista. O que diz o contexto capitalista? Que tudo é uma mercadoria, não é isso? Essa não é a noção básica do capitalismo? Produção, né, de bens e produtos em troca de outras coisas, sejam outras mercadorias ou produtos ou dinheiro, principalmente o dinheiro. Se essa é a noção básica dentro desse sistema, o trabalho obedece à mesma noção. Então, o que é o trabalho dentro do capitalismo? É um emprego. Né? E o que é o emprego? Né? O emprego é o trabalho remunerado. O emprego é aquele trabalho que a gente falou no slide anterior, ou seja, é o dispêndio de energia física e mental para transformar a natureza ou a organização, e ao final de um determinado período você receber dinheiro por aquilo. Entende? Vejam como aqui a gente já não está mais falando, pessoal, do mesmo trabalho anteriormente. Por quê? Porque agora o valor do trabalho não é mais a utilidade dele. Percebem? O valor que tem agora o trabalho passa a ser o valor do salário. Quem de vocês aqui, pessoal, nunca fez uma tarefa considerada inútil no emprego? Né? Seja vocês aí estagiário, ou não sei se já tem alguém aqui concursado, né?
Você está lá no seu emprego, né? Chega lá e seu chefe, por exemplo, pede uma planilha inútil, na sua concepção inútil. Você sabe qual que ele poderia conseguir de outro modo, ou ele mesmo poderia fazer, ou é algo que simplesmente não é necessário. Mas você não faz a planilha? Mesmo ela sendo inútil, faz a planilha. Por quê? Porque se você não fizer a planilha, se você não entregar a planilha, você não vai receber o salário. Entende? Então, por isso que dentro do contexto capitalista, o que antes tinha só o valor da utilidade, passa agora a ter o valor do salário. Então, seu chefe vai lá e te pede algo que é inútil. Não interessa, mas você está ali para fazer porque você está sendo pago para isso. Não é como o trabalho anterior, entendem? O trabalho anterior não tem valor pelo salário, tem valor pela utilidade. Poxa, foi útil ficar aqui pintando meu apartamento. Né? Dentro da organização capitalista e dos estados capitalistas, né, não é mais esse o valor do trabalho. O valor do trabalho é quanto o mercado te paga, é o seu salário. Qual que é o preço do trabalho? É o salário. Isso aqui está no livro do Adam Smith. Né? Então, isso aqui é basicamente a noção econômica capitalista que se tem de trabalho. E é isso aqui que as pessoas entendem hoje como sendo trabalho unicamente. Né? Então, teve uma pesquisa muito interessante que eu pude ver, não sei em que congresso que eu fui, mas acho que foi em 2008, foi um congresso de psicologia organizacional, que estudou qual que é o sentido do trabalho para crianças. Acho que de no mínimo 6 anos. Tinha crianças de 6 a 12 anos. Então, o pesquisador chegava lá e perguntava para a criança, para você, o que é trabalho? Então, o sentido do trabalho para as crianças. Sabem o que a maioria das crianças entendem como trabalho hoje em dia, pessoal? É o papai sair de manhã, tomar café e o que ele fala de ir para o trabalho, voltar para casa e comprar as coisas que a gente precisa. Então, vejam como que as próprias crianças já entendem o trabalho como sendo emprego só. As pessoas não conseguem entender que existe um trabalho fora do emprego. Aquele trabalho que é útil, que é prazeroso. Você vai fazer não pelo que você vai receber, mas porque ele é útil para você ou é útil para outra pessoa. Né? Então, esse é basicamente o sentido do trabalho que a gente tem e é o sentido predominante também na administração. Né? Porque dentro das empresas se lida basicamente com o salário. Né? E é o salário, por exemplo, que a gente viu uma das principais barganhas que as empresas têm no que diz respeito ao trabalho. Né? Não está feliz? Não quer ganhar esse salário? Bom, tem um exército de reserva aí que quer. Né? O nosso valor aqui é o salário. Quando você está disposto a receber o que a gente quer pagar e assim por diante? Sim ou não. Por quê? Porque por detrás disso, pessoal, é o valor do trabalho que está sendo discutido. Que é esse trabalho no contexto capitalista, onde o trabalho é uma mercadoria, ou seja, ele é um emprego. Você troca o seu esforço físico e mental, no caso aqui do capitalismo, por dinheiro. Tá? Então, aqui o valor do trabalho é basicamente o salário. E depois tem a dimensão espiritual também do trabalho, pessoal, que, como eu falei, está aqui lindamente expressa, né, na obra do Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E, claro, eu não vou me aventurar a explicar para vocês essa obra aqui em tão pouco tempo, mas fazendo um resumo para vocês, pessoal, o nome da obra é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Né? Eu estava até revendo aqui as páginas, né, onde ele fala sobre o que é o espírito do capitalismo. E sabe o que o Weber fala sobre o que é o espírito do capitalismo? O espírito do capitalismo se resume a uma única palavra: dinheiro. Esse é o espírito do capitalismo. E aí, onde que entra o trabalho aí? O trabalho entra no seguinte sentido: qual é, dentro desse contexto capitalista, o único meio de se conseguir dinheiro? Trabalhando. Então, na concepção do Weber, o trabalho não é um dispêndio de energia física ou mental para transformar a natureza. Ele também não é um dispêndio de energia física e mental em troca de um salário. E o trabalho é, na verdade, um dispêndio de energia física para você construir a dimensão material da sua vida. Ou seja,
conseguir dinheiro, conseguir bens, ter imóveis, né? Vender, ter uma vida do que o Weber chama de próspera. Então, na visão weberiana de trabalho, o que é o trabalho? O trabalho é pura e simplesmente essa escadinha que vocês estão vendo aqui nessa figura. O trabalho é o meio, são os degraus que o ser humano conseguiu desenvolver para adquirir os bens materiais necessários à vida, aí ter uma vida próspera, principalmente fornecer uma vida próspera para a família, e em função de viver uma vida próspera, materialmente boa, ele vai, ao final, conseguir um bom lugar no céu. Então, nessa concepção, o trabalho é basicamente esse meio. Quem aqui conhece, ou se não conhece, pode conhecer, ou se não pode conhecer, saiba que existe, aquelas famílias que educam os filhos falando assim, não, meu filho não vai estudar, meu filho só vai trabalhar. Existem famílias que educam as pessoas assim, eu conheço mais de uma, né? Vocês vão ver que, em geral, essas famílias tendem a ser quase que totalmente, predominantemente protestantes, tá? Porque é uma visão da religião, vinda da religião, que valoriza o trabalho antes de qualquer coisa na vida. Então, assim, ó, se você não conseguir entrar na faculdade, não conseguir nem ter um emprego formal, não interessa. Desde que você ajude a construir aqui a sua casa, né? Desde que você ajude a limpar, você faça alguma coisa para conseguir desenvolver, né, e prover algo para sua família, não interessa. Você precisa, antes de qualquer coisa, saber trabalhar para construir a dimensão material da sua vida. Então, essa é uma concepção, pessoal, que, como falei, muita gente conhece, mas pouca gente conhece, mas muito adotada, que existe, né? E aí, depois de apresentar essas três definições, a pergunta que vocês devem se fazer é, tá bom, professor, mas e aí, quais dessas definições existem no campo da gestão? Eu, como administrador, lá na empresa, né, tendo que tomar decisão, sendo gestor, né, quais desses três conceitos eu vou encontrar para lidar com eles, né? Os três, pessoal, todos os três. Não existe aqui uma coisa de mais certo ou mais errado. Vai existir uma coisa aqui de, dado o contexto que você tem, aí sim você vai ter um conceito que se aplica melhor. Então, por exemplo, um exemplo prático aqui para vocês. Eu contei já essa história aqui, e eu já tinha adiantado que esse era um exemplo que vinha lá na aula de trabalho, que é um exemplo real de reconhecimento do trabalho. Então, vocês já ouviram falar em práticas de reconhecimento do trabalho? Né? O que são práticas de reconhecimento do trabalho? É aquela foto que você vê do McDonald's lá, funcionário do mês. Né? É uma medalhinha, uma badge que o funcionário ganha porque ele conseguiu bater a meta. Né? É um salário extra porque, ao final do ano, ele entregou além do esperado. Então, essas são práticas de reconhecimento no trabalho. Né? Então, são reconhecimentos que as organizações dão para as pessoas em função do trabalho desempenhado. Agora, vejam, pessoal, será que o que está sendo reconhecido de fato é o trabalho? Ou é o emprego das pessoas que está sendo reconhecido? Vejam aqui esse exemplo que, como eu falei, eu já citei, e é um exemplo real, que eu vivi. Né? Eu era trainee da área de gestão de pessoas em uma empresa, né, isso em 2005, 2006, não lembro, 2007, né? E eu trabalhava como trainee na área de RH e, à época, o RH estava desenvolvendo uma política de reconhecimento dos trabalhadores, dos empregados daquela empresa, né? E aí tinham vários tipos de reconhecimento. Reconhecimento para o gestor. Aí o cara, sei lá, ganhava... Era uma empresa extremamente rica, né? Tinha, inclusive, carros, né? Tinha moto, tinha viagens internacionais e assim por diante. Então, a gente estava pensando em regras políticas, né, organizacional, para reconhecer as pessoas no trabalho. Tá bom. Fomos lá, pensamos e tal, e chegamos na hora da entrega dos prêmios. Né? Então, era basicamente uma política de reconhecimento baseada em mérito. Né? Então, a pessoa atingiu a meta na área dela, ela se destacou, tal. Tinha no final do ano uma cerimônia onde os prêmios seriam entregues. Né? E aí, vejam que coincidência, um pouco infeliz da vida, né? Que a dona Maria, que era uma pessoa que trabalhava na limpeza da empresa, né?
ganhou uma passagem para Paris, para a França, né? Como eu falei, isso estava definido na política, viagem internacional e assim por diante. A Dona Maria, que era alguém da... Essa política foi desenhada de tal modo que foi possível a Dona Maria da Limpeza ganhar uma passagem para a França. Pessoal, ela foi lá na cerimônia, recebeu, tal, e depois chegou no pessoal de RH e falou, olha, eu nunca voei de avião, eu tenho medo, né? Imagina uma viagem longa dessa, eu nem sei quanto tempo, o máximo de tempo que eu passei foi 3, 4 horas dentro de um ônibus, né? Você vai para Paris, por exemplo, saindo aqui de Brasília, uma viagem de 10, 11 horas, né? Sai de São Paulo um pouco menos, dependendo tem escala, né? Olha, eu ganhei esse prêmio, mas eu quero agradecer, porque é um prêmio que eu não tenho condição de nem usar, né? Nem o meu salário é possível, por exemplo, ter um gasto em Paris, né? Então, vejam nesse exemplo, pessoal, o que de fato estava sendo reconhecido em relação ao trabalho da Dona Maria? O valor do trabalho dela como o que foi útil o que ela fez, ou pura e simplesmente um prêmio e um valor de reconhecimento baseado no valor do dinheiro, no valor do salário? Pura e simplesmente é algo baseado no valor de dinheiro que aquilo valia. Então, nossa, mas como que você não vai querer uma passagem para Paris? Eu me lembro, acho que era 9.000 e poucos reais na época. É o que vale muito. Como que você não vai querer? Por que que ela não quis, pessoal? Porque não estava sendo reconhecido o que ela fez de útil à empresa, que foi limpar os ambientes, manter o ambiente bem organizado para receber as pessoas. Essa é a real utilidade do que ela fez. Um prêmio de uma viagem para a França para uma mulher como essa não reconhece a utilidade, reconhece pura e simplesmente o valor que a gente chama de valor pecuniário, né? O valor em moeda que aquilo tem. Nossa, mas é algo muito caro. Sim, mas para mim não é útil. Entendem? Então, vejam nesse exemplo banal e real como o conceito de trabalho deveria ter sido melhor trabalhado pela área de RH. Então, a gente tinha a possibilidade de trabalhar o reconhecimento do trabalho baseada na ideia de valor, de salário, de emprego, de dinheiro, mas a gente também tinha a possibilidade, se a gente conhecesse, de dar um tipo de reconhecimento no trabalho que não reconhecesse só o valor pecuniário que aquilo tem, ou financeiro, mas que reconhecesse principalmente o valor útil do trabalho da pessoa. E aí, qual foi basicamente a solução? Ela trocou toda essa passagem, pegou, vendeu por uma passagem para o interior de São Paulo. Tinha uma família dela que morava em Franca, em São Paulo, e que ela foi visitar, voou de avião pela primeira vez. A passagem que foi vendida deu para comprar outra passagem, ainda sobrou dinheiro para ela gastar lá. Aí ela se sentiu reconhecida pelo que ela fez, entendem? Então vejam, pessoal, como a única coisa que está por detrás da tomada de decisão de reconhecimento no trabalho é o conceito que as pessoas tinham, que é, como eu disse, 99% acha que reconhecer o trabalho é dar dinheiro ou algo de valor para as pessoas. Acha que é só isso. Por quê? Porque é o único conceito de trabalho que essa pessoa tem na vida. Ela não consegue entender que, além do valor financeiro, de dinheiro do trabalho, as pessoas também fazem as coisas pela utilidade que elas têm. Entendem? Então, por isso que eu digo, é importante vocês, como administradores, conhecerem todas essas definições de trabalho para, dependendo da ocasião, saber qual usar. Por quê? Por outro lado, o reconhecimento para um gestor, para um diretor, para um cara realmente que já é rico, dar uma passagem para Paris seria ótimo. Porque aquela pessoa é alguém que também vê no trabalho o valor financeiro. Mas alguém, às vezes, que é ou mais humilde, ou não só humilde, mas é alguém mais preparado e bem resolvido, e aquela pessoa que, além de ver o valor do trabalho com base no dinheiro, também vê o valor do trabalho na utilidade daquilo. Ou seja, aquela pessoa que quer contribuir, que quer ser útil, que quer ajudar. Eu não posso reconhecer essa pessoa também? Essa pessoa, qualquer coisa de valor
de dinheiro que eu dê para ela, ela não vai se sentir reconhecida. Porque ela entende o trabalho de uma outra forma, não só o trabalho como emprego. Entende? Então, por isso que nós, como gestores, precisamos ter essa amplitude de compreensão. Para, em uma determinada situação, aplicar um conceito de trabalho. Em outra determinada situação, aplicar um outro conceito de trabalho. Em outra determinada situação, aplicar, por exemplo, o conceito weberiano de trabalho. Entende? Então, por isso que eu digo, não entendam o trabalho só como emprego, pessoal. Trabalho é tudo aquilo que move física e mentalmente o ser humano. Se ele recebe por isso, isso se chama emprego. Se ele vê apenas utilidade naquilo, ele não recebe, então, pintar um apartamento, ajudar alguém, fazer uma boa ação, aquilo, o valor é a utilidade, é o trabalho pura e simplesmente. E tem ainda uma noção de trabalho onde não é o valor do salário, muito menos a utilidade. É como que aquilo vai ajudar você a construir a sua dimensão material da vida e da sua família, que é a visão weberiana, protestante do trabalho. Então, essas são as 3 definições que a gente precisa entender. Tá? Pessoal, eu vou mostrar aqui, então, um estudo de caso para vocês entenderem ainda mais, né, terem ainda uma noção mais aplicada, tá, de como que essa compreensão conceitual do trabalho leva o gestor a tomar uma decisão. Né? E nada mais, nada menos, aqui eu estou trazendo um exemplo também real, né, do Taylor, que é aquilo que ficou conhecido como o estudo da fadiga. Tá? Isso aqui é um estudo publicado pelo Taylor, foi um experimento que ele fez, tá? Quando ele estava estudando como que a fadiga, né, ou seja, como que o cansaço físico da pessoa pode impactar a remuneração e a produção dela. Tá? Então, basicamente, esse aqui é o caso, né? E eu vou fazer aqui uma leitura bem rápida para a gente ter aqui um entendimento comum. Então, veja, né? O ano é 1898, final do século XIX, né? A Bethlehem Steel vendeu 80 mil toneladas de ferro em lingotes. O que é lingote? É aquele ferro que vocês veem em construção, sabe aquele ferro bem fininho, né? Ou às vezes é mais grosso, mas é aquele lingote de ferro que vai no meio das pilastras, assim, quando você vai construir uma pilar, ele é cheio de ferrinho fincado assim, aquilo é um lingote de ferro, né? Então, essa empresa aqui vendeu 80 mil toneladas desses lingotes. Agora é preciso carregar vagões com lingotes, né, que estão amontoados em pequenas pilhas ao ar livre. Então, essa empresa tem lá uma estrada de ferro que para dentro dela, né? Os lingotes foram produzidos, estão empilhados ali, alguém tem que pegar aquilo na mão e colocar em cima do vagão de trem, né? Essa operação deve ser executada manualmente, né? Os operários contratados para essa gigantesca tarefa começaram movimentando 12 toneladas e meia por dia, o melhor que se podia conseguir, né? Deixa eu só parar aqui, o Gabriel faz aqui. Veja o conceito weberiano de trabalho no meu serviço. Essa semana divulgaram um benefício novo que receberemos e ele é financeiro. Tenho certeza que não haveria a mesma alegria que todos tiveram, caso o benefício não fosse dinheiro. Exatamente. Tá? Então, se fosse lá, em vez de um complemento de salário, você vai ganhar, sei lá, né, uma semana de spa para você descansar, né, do trabalho que você tem aqui. Que seria também um tipo de reconhecimento, né, mas de reconhecimento não pecuniário, não financeiro. Duvido que as pessoas valorizariam, né? Mas voltando aqui ao caso. Então, os operários dessa fábrica conseguiam transportar 12 toneladas e meia por dia de lingotes de ferro da fábrica para o vagão, né? Chamado para estudar a eficiência do processo, Taylor chegou decidido a aplicar os princípios da administração científica. Adotou uma combinação de pagamento elevado, proporcional à quantidade movimentada, então, quanto mais você movimentava, mais você recebia, né? Seleção dos melhores trabalhadores, aquilo que a gente viu na aula. Lembram o que era a seleção científica do Taylor, lá dos princípios de administração científica? Né? Os trabalhadores são vadios, medianos, então tem que ser selecionados os melhores, os mais aptos, né? E orientação para realizar a tarefa, coisa que a gente viu também na aula de Taylorismo. Né? O que era o treinamento
no Taylor, né? A pessoa recebia aquele treinamento antes de começar a trabalhar, porque afinal de contas o trabalhador era burro e médio, e se ele fosse começar a trabalhar para aprender, não dava certo, né? Então ele tinha que receber um treinamento, uma orientação para realizar a tarefa antes. Taylor, porém, percebeu que os trabalhadores iriam começar correndo para ganhar bastante rapidamente, ficariam exaustos, sendo obrigados a interromper o trabalho muito antes de terminá-lo. Então, qual que era o problema do que o Taylor inventou de pagamento proporcional? Qual que é o problema de você chegar para as pessoas e falar, ó, aqui, já que a gente tem um grupo de pessoas que tem o cara que produz muito e o cara que não produz nada, as pessoas vão receber de acordo com o que elas produzirem. Então, assim, tudo bem que o cara vai produzir muito, mas ele vai ganhar mais também. E tudo bem que você vai produzir menos, mas você também vai ganhar menos. Qual que é o problema disso, pessoal? Que o Taylor começou a perceber aqui? Que as pessoas iam se matar para trabalhar e receber mais. Então, o que acontece quando a pessoa se mata? Não, às vezes, literalmente, mas o que é se matar? É ficar tão exausto que o próprio o esforço que você fez para receber mais agora é negativo, porque agora a empresa não tem ninguém para fazer aquele trabalho, porque você ou adoeceu, ou você está cansado e assim por diante. Então, o Taylor começou a ver que tem um problema aí. Não adianta eu falar para as pessoas só produzirem mais e para receberem mais, porque elas vão produzir tanto para ganhar mais que vão adoecer, né? Taylor, então, descobriu que homens de físico adequado conseguiriam aumentar a quantidade de toneladas movimentadas com total segurança, então sem cansar, sem se machucar, sem adoecer, desde que os supervisores o obrigassem a descansar em intervalos frequentes. Então, vejam o que o Taylor descobriu, pessoal. Então tá bom. Bom, se eu tenho uma pessoa que trabalha muito e essa pessoa vai se matar, então talvez eu possa calcular um ponto ótimo, onde ela vai dar o máximo de esforço dela. Esse esforço não vai matar ela ou deixá-la cansada ou adoecer ela, mas esse máximo esforço ainda vai ser, portanto, a máxima entrega que ela pode fazer saudável. Então, deve existir um ponto ótimo. E o que o Taylor começou a fazer? Ele começou a orientar os supervisores a obrigarem os trabalhadores a descansarem nessa tarefa de carregar os lingotes. Então, os caras queriam começar a carregar tudo uma vez, o supervisor lá já tinha um parâmetro, para cada pessoa falar, ó, esse vai trabalhar 1h30, o outro pode trabalhar 2, o outro só 40 minutos. Ia supervisionando cada um, dava aquele tempo, cara, ó, para 15 minutos. Você para 20, você para 10. Aí depois de 10, de 15, de 20, voltava a trabalhar. Então ele descobriu isso. E o que aconteceu, pessoal? Ele descobriu que para produzir o melhor resultado possível, um trabalhador que ele considerava de primeira classe, carregando lingotes que pesavam cerca de 45 quilos, deveria trabalhar apenas 43% do tempo. Então vejam, pessoal, o Taylor descobriu que você trabalhando menos da metade do tempo, essa é a quantidade de trabalho que você mais vai conseguir produzir sem adoecer. Vejam isso século XIX, tá? Século XX, né? 2 anos, mas vamos, para reconhecer bem o Taylor, isso lá no século XIX, pessoal. A gente vê a Leroy Merlin fazendo isso hoje aqui em Brasília, pessoal. A gente vê a padaria da esquina fazendo isso. Então, só uma nota de rodapé para vocês verem o que é o conhecimento canônico, filosófico, original das coisas, né? Bom, a ciência de carregar lingotes de ferro, desse modo, consistia primeiro em escolher o homem apropriado, então, o princípio da administração científica, seleção científica, escolher o homem apropriado. E, segundo, obrigá-lo a descansar em intervalos que se havia descoberto seriam os mais eficientes após a cuidadosa investigação. Então, ó, no seu caso, que você é bem fortão, pode descansar só 5 minutos. O cara ali já não tem um físico muito favorável, ele precisa descansar 20. E assim por diante. Então, vejam aqui que fantástico o que ele alcançou em termos de resultado e agora vejam um fechamento para vocês entenderem como que o conceito de trabalho levou o Taylor a tomar essa decisão. Tá? Como consequência da intervenção de Taylor, os homens passaram a movimentar, em média, 47 toneladas e meia por dia. Vejam, saiu de 12,5, trabalhando 100% do tempo, para 47,5 trabalhando menos da metade.
Olhem o ganho de escala e de trabalho só a partir de uma decisão administrativa de gestão que o Taylor tomou. Esse resultado ele conseguiu não apenas por meio do estudo de tempos e movimentos. Vocês acham que o que a gente fala é brincadeira? É isso, pessoal. É isso que é estudo de tempos e movimentos. Mas da maximização do dispêndio da energia muscular. Então vejam aqui como começa a aparecer o conceito de trabalho, pessoal. O Taylor conseguiu entender que a atividade, o trabalho, passa por dispêndio da energia, do músculo das pessoas. E isso tem um limite, porque o músculo das pessoas não é ilimitado. Entendem? Então, vejam aqui o fechamento onde fica claro o conceito de trabalho. E assim, Frederick Taylor demonstrou que os níveis mais altos de produtividade resultariam da utilização eficiente da energia. Qual energia? Trabalhar. Então, estão vendo, pessoal, o que hoje é o trabalho no contexto capitalista? Agora, vejam, o Taylor só chegou a essa conclusão porque ele sabe que o trabalho não é só emprego. Entendem? Se o Taylor tivesse um conceito de trabalho onde trabalhar é só receber dinheiro, ele nem ligaria para isso. Ele fala, bom, eu vou pagar o máximo que as pessoas conseguirem produzir. Ah, mas e conforme elas forem adoecendo? Ah, elas adoecem e entra outra. Simples assim. Por quê? Porque a noção é só dinheiro, financeira. Como o Taylor é um cara que sabe que o trabalho não tem só a dimensão financeira, a dimensão física é muito mais importante que a dimensão financeira, ele bolou essa solução. Ele falou, não, peraí, eu não posso só falar para as pessoas que quanto mais elas trabalharem, mais elas vão ganhar. Porque essas pessoas vão adoecer se elas entenderem isso. Eu tenho que falar para elas que elas vão conseguir produzir o máximo com saúde. E para eu conseguir falar isso, eu tenho que ter um conceito de trabalho que define o trabalho como um dispêndio de energia física e mental. Eu preciso compreender que essa atividade consome as pessoas física e mentalmente, para saber reconhecer e gerir ela. Vocês entenderam, pessoal? Então, é por isso que eu digo, a gente está falando aqui de um exemplo real. Podem procurar esse exemplo aí no Google, podem procurar o nome dessa empresa, isso aqui de fato aconteceu. Procurem aí estudos da fadiga, né, do Taylor, vocês vão ver esse experimento. Isso aqui é fim do século XIX. O capitalismo estava saindo da barriga, já tinha sido gerido ao longo das últimas décadas. O capitalismo teve três fases no início. A terceira foi o que a gente chama de Revolução Industrial. Então, vejam, isso aqui é fim de século XIX. Vejam como esse raciocínio é extremamente atual. As empresas e as organizações e os administradores pensam assim hoje em dia. Essa aqui é uma solução, é uma ferramenta que você pode aprender só a partir do desenvolvimento teórico do conceito de trabalho. Não tem outro caminho, pessoal. Se você é um gestor que tem uma compreensão mínima do trabalho, você não consegue chegar a esse raciocínio do Taylor. Entendem? Por quê? Porque chegar a esse raciocínio, esse nível de especificidade, de tomada de decisão, você precisa ter uma amplitude de compreensão do mundo, dos conceitos, do que é capitalismo, do que é uma empresa, né? Do que é sociedade, do que é um cargo, o que é uma profissão, o que é uma atividade. Você precisa operar esses conceitos muito bem, entende? E olhem aqui o resultado que isso entregou. Mais de 4 vezes, mais de 400% de crescimento de produção, trabalhando 43% do tempo. Século XIX, pessoal, não preciso falar de uma startup aqui. Por quê? Porque a startup faz a mesma coisa que o Taylor no século XIX. É o mesmo raciocínio. Óbvio que o Taylor, à época, o que limitava ele? Ele não tem a tecnologia que a gente tem hoje. Vocês imaginem um cara como esse vivendo com a tecnologia e com o nível de coisa que a gente tem acesso hoje. Então, lá no século XIX, ele fez
o que era possível fazer. Entende? Então, óbvio que a gente tem limitações, algumas coisas não são mais como antes, mas se você estuda, você consegue entender que é quase um copia e cola. É o mesmo raciocínio. Hoje a gente tem o quê? Ferramentas para fazer coisas diferentes, mais efetivas, mas o raciocínio de gestão é exatamente o mesmo, pessoal. E isso passa pela compreensão, nesse caso aqui do exemplo, do que é o conceito de trabalho. Não passa pela prática do trabalho. Passa pelo conceito de trabalho. Tá? Então, esse aí é um estudo de caso, né, que exemplifica bem aí o que a gente está falando, né, sobre as definições, os tipos e o conceito de trabalho como um todo. Tá bom? Então, pessoal, é isso, né? Acho que a gente conseguiu ver todos os conceitos, discutir eles em detalhes, com alguns exemplos, e ao final aqui um estudo de caso, né? Então, eu passo aí a palavra, então, para vocês, para saber se tem alguma dúvida, consideração aqui sobre a aula, né? Para a gente poder encerrar. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui no chat, né? Mas não. Mas beleza, então passo aí a palavra para vocês, né? Alguma dúvida, consideração, alguma coisa sobre esse assunto, pessoal? Tá bom, o Vitor falou aqui, né? O Gabriel também, sem dúvida. Muito boa aula. Tá legal. Pessoal, então é isso. Inauguramos, né, a unidade 3, como eu falei. A gente tocando aqui em conceitos agora específicos do mundo da administração, do mundo organizacional, e hoje a gente teve uma aula sobre o trabalho, né, para localizar vocês o que é o trabalho e instrumentalizar, ampliar a percepção de vocês sobre esse conceito para ajudar, né, a entender o que é o trabalho e como fazer a gestão. Né? O Jonathan comentou aqui, desmistificou um pouco o conceito não tão bom que tinha do Taylor, né? É muito boa aula. Não, então, é exatamente isso. Né? É muito importante. Tá? É como eu falo para vocês, pessoal. Desconfiem, tá, de argumentos que sejam muito extremos em relação a qualquer coisa. Nem em relação ao Chiavenato, eu falo para vocês não lerem o Chiavenato. Eu não falo isso. Né? Joguem no lixo o Chiavenato. E eu considero que ele é algo bem ruim. Né? Mas eu consigo entender que ele tem o seu valor. O que é o valor do Chiavenato? É você ter uma introdução à administração, né? Você quer entender um pouco, você está curioso para saber o que vai lá e lê, não tem problema. Agora, o problema é você falar que o Chiavenato é o pai da administração, né? É o criador da administração do Brasil, é um ícone. Pô, aí você já não conhece, é a mesma coisa aqui, tá? O Taylor tem os seus erros, né? O método que ele propôs, ele foi muito radicalizado com o passar dos anos, em certa medida, inclusive, mal adotado. Né? Era alguém que tinha uma visão extremamente racional, né? Que pode levar a métodos que não favorecem a saúde das pessoas, eventualmente até a métodos autoritários de gestão, não tem problema. Só que ele tem muita contribuição, pessoal. Tem muita contribuição também. Leiam os livros do Taylor, vejam o que ele já fez e tentem extrair o que é de bom. O que é de ruim, deixem para lá, critiquem. Tá? É como eu falei, peguem a questão da burocracia, como a gente já viu aqui. Né? Pergunta aí para qualquer pessoa, você gosta de burocracia? Ah, não, detesto, nossa, que lixo, não, muito lento. Tal. Essa pessoa nem sabe o que é burocracia. Né? Você chega para a pessoa e fala, mas e se uma organização não tivesse regra? Ah, ia ser um caos. Ah, então você acha que a burocracia é necessária. Né? E se a organização não tivesse hierarquia? Quem manda em quem? Ah, ia ser um caos. Bom, então você defende a burocracia, entende? Então, esse comentário do Jonathan acho que é muito pertinente nesse sentido, pessoal. Tá? É muito difícil você ter algo que seja extremamente só ruim. É muito difícil. Tá? Então, agora, vocês só conseguem fazer isso que eu estou falando lendo, conhecendo, estudando. Porque senão você vai sempre estar acreditando na palavra das pessoas. Ah, ele falou que é ruim, pô, nem vou ler. Né? Taylor, pô, nem vou perder tempo lendo o livro do Taylor, porque esse cara aí, né, só explora as pessoas, tal. Pô, vai lá e lê o livro do Taylor, você vai ver, cara, tem muita coisa genial que a gente faz hoje. Vai ter coisas que não é tão bom, tudo bem, tá? Então, que bom que desmistificou, porque de fato ele tem várias contribuições positivas, tá, que avançaram o campo, e também tem outras que não são tão boas.
E aí, o que a gente precisa ser? Ser emancipado intelectualmente para saber qual caminho seguir. Como eu já falei para vocês, é difícil no nosso campo falar só tem essa resposta. Muito difícil no campo da administração, né? Então, se não tem, se quase nunca vai ter uma única resposta certa, pessoal, vocês têm que se preparar para conhecer a diversidade, ampliar o ferramental de vocês para aparecer a situação. Aqui é uma noção de trabalho weberiana. Não, aqui é uma noção de trabalho mais filosófica, de desgaste físico. Não, aqui é uma noção de trabalho mais de emprego, né? Então é isso. Pode falar, Jonathan. Professor, os conceitos que o senhor aborda aqui na aula, lógico, é muito resumido, né? Sei que eu já fui atrás de algumas leituras muito boas, inclusive das suas sugestões, e aí eu fico assim meio que perdido no sentido de que, cara, tem muita informação boa para a gente adquirir, sabe? Tá? No que tange a ser bons gestores, nesse sentido, conhecedores mesmo da teoria para botar na prática. Enfim, a minha pergunta há algum tipo de mentoria que o senhor promove ou indica para gestores? Não, essa pergunta é excelente. Não, essa pergunta é excelente, mas eu vou responder com base no conteúdo da aula. Porque, assim, é como você falou, como tem uma disponibilidade muito grande de conhecimento, né? O que é inteligente a gente fazer, pessoal? Quando você tem muitas opções e tal, principalmente no campo do conhecimento, o que é mais eficiente você fazer? Você lê os clássicos. Se você lê um livro desse aqui, ó, esse livro aqui, equivale a 10 monge executivo que você pode ler aí. Esse livro aqui do Weber. Esse livro aqui equivale a 15 pai rico, filho pobre, lá, não sei o nome dessas. Percebe? Por quê? Porque o pai filho, rico pobre, o monge o executivo, o Max Weber, o Chiavenato, tiram as ideias dele da onde? Do Weber, pessoal. Do Taylor. Do Dante. Do Platão. Vocês estão entendendo? Então, assim, se tem uma disponibilidade muito grande e vocês não conseguem fazer tudo, como que você ganha eficiência? Lendo um livro que dentro dele tem 5 livros, tem 8 livros, tem 3 livros, tem 2 livros. Entendem? Então, assim, em vez de você gastar tempo lendo um monge executivo, vai lá e lê a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Você vai ler ali o monge executivo, o pai rico, o filho pobre, você vai ver as coisas que o Chiavenato propõe, entende? Então, assim, pai rico, pai pobre, monge executivo, eu já li todos esses. Tá? Eu não desencorajo vocês a lerem esses. Tá? Eu não desencorajo vocês a lerem pai rico, pai pobre. Leiam. Agora, se você está na dúvida, mentoria. Cara, a melhor mentoria é você ler um clássico. Você vai ver como que isso aqui emancipa a sua mente. Entendeu? Agora, claro, a gente tem soluções né, que vão em outro sentido também e que são efetivas. Né? Existem mentorias, orientação de carreira. Né? Eu acho que vocês, durante a graduação, têm que ter experiências no campo da pesquisa, iniciação científica, empresa júnior. Né? Tem que participar de representação, de CA, de atlética, tem que conhecer o curso. Então, assim, vocês têm esses caminhos mais comuns, que eu diria, assim, sabe? É como essa diversidade, ao mesmo tempo que ela é ruim, Jonathan, veja, e na época a gente nem diversidade tinha. Né? Eu sou de uma época, por exemplo, que eu não tive aula de trabalho no meu curso de administração. Eu tive aula basicamente de Chiavenato e Kotler. Né? Entende? E na época a gente nem disponibilidade tinha. Então, a disponibilidade também é um problema, mas pode ser uma solução. Né? Tem muito conteúdo aí agora. Se vocês tiverem que escolher, fala, não, poxa, eu vou ler, né? O que eu faço? Eu ouço um podcast ou eu vou ler um livro? Não, vou ler um livro. Então, leia um clássico. Cara, e tem clássicos mais atuais, tá? Não estou falando só de coisa antiga, não. Eu mostrei aqui para vocês. Tem o livro ali o livro do Stuart Mill, que é um cara que viveu o século XX.
né? E que é um cara que fala sobre economia. Leia um livro do Adam Smith, A Riqueza das Nações, que é o tratado econômico que vigora no planeta capitalista hoje. Então, leiam lá o Adam Smith, vocês vão ter uma bela aula de economia que vai equivaler a 20 podcasts que vocês podem ter de economia. Tá? Então, assim, a minha dica seria essa. Tá? Agora, claro, tem mentoria estruturada. Isso aí é o que mais tem, tá, Jonathan? Assim, em termos de mentoria, orientação. Poxa, né? Eu nem vou me comprometer em indicar qualquer tipo de serviço, porque isso é o que mais tem. O duro é ter gente, né, que encara a leitura aí do Taylor, que encara o Weber, o Adam Smith, tá? Então, eu recomendaria ler os clássicos, tá? Eu já mandei alguns desses títulos, estou vendo aqui, tá? Mas, ó, tem a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O Stuart Mill chama o Governo Representativo, né? Do Stuart Mill, é outro título muito importante. Eu já mostrei aqui para vocês. Tem a República do Platão, né? Tem lá o Ciência e Política, Duas Vocações, que também é do Weber, que é um livro do tamanho de um catálogo de perfume. Ele é desse tamanho e fininho. Ciência e Política, 2 pontos, Duas Vocações, que é um livro do Max Weber. Tá? Então, estão aí alguns títulos, né, que eu já, inclusive, compartilhei, se não todos, eu acho que já mandei lá no WhatsApp, todos esses aqui que eu falei, tá? Os que eu falei, tenho certeza, mas são alguns exemplos. Beleza, então, pessoal, acho que é isso, né? Leiam sim, tá? Toda leitura ajuda, mas, poxa vida, os clássicos, esses são incomparáveis, tá bom? Pessoal, então uma boa noite para vocês, tá? Bom fim de semana, né? Se cuidem aí e a gente se vê na próxima terça-feira à noite, tá bom? Tchau, tchau.